Olá, pessoal! Eu sou a Aline e hoje eu vim trazer para você as novidades da versão 10.5A09 do mês de setembro, referentes à folha de pagamento. Nessa versão, a gente teve uma super novidade, agora já para o cálculo de 13º salário, que já está chegando. A novidade é, aqui na hora de fazer o cálculo do 13º adiantamento, que normalmente é feito agora no mês de outubro, mês de novembro, né? Então, eu vou informar aqui a competência de novembro para te mostrar. E aqui em dados do cálculo, no tipo da folha, quando a gente informar o 13º adiantamento, agora vai habilitar essa nova opção aqui, ó. Ela foi criada, né, nessa versão, foi implementada. E aí, essa opção é para calcular no 13º adiantamento o valor integral do 13º salário. Então, essa opção ela serve principalmente para aquelas empresas que gostam de fazer o cálculo do 13º, né, em uma parcela só, em uma parcela única. Então, vai ser possível calcular o 13º integral no adiantamento, descontando já os encargos, porque os encargos, né, INSS, Imposto de Renda, são pagos lá no 13º salário integral. Então, aqui o que o sistema ele vai fazer? Ele vai calcular o 13º adiantamento num percentual maior, descontando apenas os valores de encargos, de forma que depois, lá no 13º salário, a folha fique zerada, né? Seja descontado os encargos e aí zere a folha de 13º salário, de forma que seja pago tudo no 13º adiantamento. Eu vou calcular aqui um exemplo para mostrar para você. Então, quando eu marco essa opção, eu não preciso informar nenhum percentual, tá? É só ela mesmo. Vou selecionar aqui um colaborador. Vou colocar aqui, por exemplo, a Milena. E aí eu vou calcular o 13º adiantamento da Milena. O próprio sistema ele já me dá uma mensagem dizendo que ao selecionar aquela opção, receberá o valor líquido do 13º salário já descontado do INSS e do imposto de renda, se aplicável, como adiantamento. Em dezembro, quando você receber o 13º salário, o valor do adiantamento será descontado. Confirma que deseja receber o valor líquido do 13º salário como adiantamento? Então, aqui eu vou clicar aqui sim, e ele vai calcular aqui o 13º adiantamento. Depois de calcular, você pode visualizar aqui os valores. E veja, então, que nesse exemplo foi calculado o 13º adiantamento, aqui com um valor de R$ 4.177,53. E aqui foi calculado também o FGTS. Então, o que o sistema ele fez? O salário da Milena era de R$ 5.000. Então, ela tinha direito aqui a receber os R$ 5.000 de 13º. Ele simplesmente pegou, fez o cálculo como se fosse o 13º e avaliou o quanto de imposto de renda e o quanto de INSS tem que ser descontado. Então, ele descontou essa parte e trouxe aqui o valor líquido de R$ 4.177,53. Quando for calcular a folha de 13º, eu vou calcular aqui só para você ver, tá? Folha de 13º só pode ser calculada na competência de dezembro, né? Então, vou colocar aqui a competência de dezembro, 13º integral, e vou fazer o cálculo. Mesmo calculando todo o 13º salário no 13º adiantamento, você tem que calcular o 13º salário integral, por conta dos encargos e também porque tem que enviar para o e-social, né, para cumprir a obrigatoriedade. Então, chegando em dezembro, você tem que fazer o cálculo para levar os encargos, né, e toda a informação do 13º para o e-social. E aqui, então, ao visualizar os cálculos, veja que o sistema ele calcula o 13º salário integral, né, no valor de R$ 5.000, o FGTS, né, referente aqui ao que ficou do 13º. O adiantamento, então, ó, ele desconta esse valor. Então, de R$ 5.000, ele descontou aqui o adiantamento de R$ 4.177,53. Ele descontou também o valor do INSS, que ele já tinha separado, e o valor do imposto de renda. No total, ó, o líquido do 13º ficou zerado. Então, a pessoa recebe tudo no 13º adiantamento, porém os encargos, né, como é obrigado a calcular no 13º integral, o sistema ele já separa, então aqui ele faz todo o desconto e no final o líquido fica zerado no 13º integral. Tá? Então, assim é possível calcular o 13º salário integral lá na competência de novembro ou de outubro, né? Ou seja, junto com o 13º adiantamento. Aí depois, né, só manda essas informações lá para o e-social. Então, é uma novidade, pode ser que você use, claro que não é obrigatório a utilização, mas se for necessário, então, já tem a opção para esse cálculo do 13º salário.
Uma próxima novidade foi em relação aqui, ó, a uma rúbrica nova que foi criada nessa versão, a rúbrica 9756 de pensão alimentícia, férias, rescisão. Essa rúbrica, ela foi criada para que o cálculo da pensão alimentícia na rescisão possa ser feito de forma automática. Além dessa rúbrica, na rúbrica de pensão alimentícia normal, né, que é a mensal, pegar aqui, por exemplo, a 9665, aqui no campo configurações, nesse lançamentos fixos, ó, se clicar aqui no botão reticências, aqui no caso das férias, foi criado esse campo para vincular aqui a rúbrica de férias de rescisão. E também, aqui em calcular no 13º, ó, também foi criado o campo, né, para a rúbrica do 13º rescisão, tá? Então, esses dois campos foram criados para que a pensão alimentícia possa ser calculada de forma automática na rescisão. E aí, aqui na central de soluções, a gente tem uma dica, né, de como calcular a pensão alimentícia na rescisão. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode seguir os passos dessa dica. Ela está bem completa, tá? Ela fala aqui da criação de novas rúbricas, para não mexer na rúbrica padrão, né? Porque pensão alimentícia é por fórmulas, então tem todas as fórmulas aqui na central de soluções para você. E se você ficar com alguma dúvida, tem um videozinho também explicando, tá? Então, essa foi mais uma novidade aí liberada no sistema. A próxima novidade também é algo muito aguardado, que foi a separação aqui em processos pagamentos do valor referente ao crédito do trabalhador do FGTS. Então, aqui, né, anteriormente, aqui em processos pagamentos, deixa eu colocar aqui a competência de setembro, o valor do crédito do trabalhador ficava junto com o FGTS. Agora não, ó. Agora ele está separado. Então, o FGTS agora é somente os valores de FGTS e o empréstimo crédito do trabalhador, seja ele mensal ou rescisório, ele aparece agora de forma unificada. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó, deixa eu pegar aqui o cálculo da folha, da colaboradora Júlia. A Júlia, ela teve 2 empréstimos na competência mensal aqui, ó, de setembro. E a soma dos 2 empréstimos dela totaliza R$ 440. E para dar baixa nesse empréstimo, né? Então, aqui em processo de pagamentos, agora, ó, tem o empréstimo crédito do trabalhador com o valor que foi calculado ali para a Júlia. Claro que ele unifica, né, todos os empregados, mas aqui nessa minha empresa eu só tive mesmo o empréstimo da Júlia. Então, aparece aqui o R$ 440, e aí você pode fazer aí o pagamento, né, desse encargo, pode estar gerando lançamentos contábeis para ele também. Ok? Então, agora está de forma separada o crédito do trabalhador do FGTS, tanto mensal quanto rescisório. Falando em crédito do trabalhador, uma outra opção, né, que foi ajustada aqui dentro do sistema é aqui em processos, empréstimo consignado, crédito do trabalhador. Vou informar aqui a Júlia, né, como exemplo. E aqui, ó, no botão alterar, quando a gente vem no empréstimo e o colaborador está afastado, que a gente marca a opção de descontar no afastamento, agora, qual foi a mudança do sistema? Os afastamentos que não podem, né, ter ali o cálculo do crédito do trabalhador, eles ficam desabilitados. Só fica habilitado mesmo aqueles que vão gerar alguma rúbrica, né, que tem ali um provento com incidência de INSS que possa ter o desconto do empréstimo. Aqueles que não podem, agora ficam desabilitados, né? Evitando então qualquer tipo de dúvida, né, por parte dos empregados. Então, agora, os afastamentos ficam desabilitados, só habilita mesmo aqueles que podem ter o desconto do crédito do trabalhador. Uma outra novidade também aqui em processos pagamentos, deixa eu retornar aqui então nessa janela. Então, a gente já viu a questão do empréstimo, né, que é separado do FGTS, e agora tem uma outra novidade, que é em relação aos tributos federais. Clicando aqui no botão pagar, caso a empresa tenha tanto o módulo folha de pagamento quanto o módulo escrita fiscal, tá? Tem que ter o módulo escrita fiscal para habilitar essa opção. Ao clicar aqui, ó, no botão novo para os tributos federais, ele vai habilitar este botão tributos, ó, que ele é novo. E aí, clicando no botão reticências, ele discrimina os encargos. Então, agora fica fácil de ver qual foi o valor para o INSS patronal, terceiros, imposto de renda, PIS e COFINS aqui por parte da escrita fiscal, né? Então,
Somente se a empresa tiver o módulo Folha e Escrita Fiscal e ambos estiverem configurados, né, para apuração dos tributos federais, vai habilitar esse botão Tributos, que é a discriminação do valor de cada encargo. Assim, né, se for necessário fazer algum pagamento parcial, dá para editar aqui os valores e dá para editar, né, aqui também no valor pago, tá? Em gerar lançamentos discriminados por impostos, ele vai gerar também discriminado. Ó, se eu não marcar essa opção e gerar, ele gera como tributos federais, né? Caso a configuração aqui na integração contábil esteja realizada. Ó. Deixa eu mostrar aqui que a minha já está prontinha, né? Eu já fiz toda a configuração. Então, aqui em pagamento de encargos, os tributos federais, eu criei uma conta débito, né? Fiz todo o preenchimento, né? Associei aqui os itens de tributos federais. E aí já trouxe aqui para a gente o lançamento contábil. Se eu marcar essa opção de gerar lançamentos discriminados por impostos, aqui no botão reticências tem para colocar as contas de multas e juros, né? Clicar aqui no botão gerar, ele gera aqui então discriminado, ó, por lançamento. Então tem aqui imposto de renda, o PIS, a COFINS, né, o INSS. Então tudo conforme o que estava aqui, né, no botão reticências da coluna tributos, tá? O valor também, né, ele fecha aqui, claro, se for necessário, você pode estar editando alguma informação. Então, assim, você pode estar avaliando, né, os tributos aqui nesse botão reticências, mas ele só vai habilitar se tiver a configuração no módulo escrita fiscal. Senão, ele não aparece, tá? Fica conforme o que já estava anteriormente, tá certo? E por falar também aqui nessa opção, né, dos tributos devido à escrita fiscal, quando tiver feita a configuração e você acessar aqui ó, a tela de apuração dos tributos federais, deixa eu fazer aqui a consulta, vai aparecer aqui ó, esse saldo devedor, tá? Isso aqui é só se tiver habilitada a opção lá na escrita fiscal, se tiver configurado. E esse saldo devedor é devido a algumas questões de suspensão que pode haver lá na escrita fiscal, tá? São alguns detalhezinhos do fiscal que podem estar aparecendo e aí esse saldo devedor ele vai ser atualizado conforme esses itens, né, da escrita fiscal. Tá? Se não aparecer para você, é porque não tem a configuração na escrita fiscal ou você não tem o módulo escrita fiscal, mas está tudo certo, tá? Só vai aparecer mesmo para quem tiver essa configuração. E para a gente encerrar, a gente tem mais duas novidades que foram liberadas. Uma delas é aqui em rotinas automáticas, ó, arquivo rotinas automáticas. É a possibilidade de dar baixa pelo ONVIO processos em atividades, né, do e-social. Então, aqui o envio das informações para o e-social, a programação de férias e também aqui, ó, o crédito do trabalhador, consulta e importação via API. Essas opções elas ficam habilitadas conforme a rotina automática, né, conforme os itens que for sendo selecionados, ó, então aqui o fechamento, ele habilita o fechamento. Aqui a gente tem o envio da rescisão, ele também habilita o envio da rescisão. Então ele vai sendo habilitadas as opções conforme a rotina automática. E aí se você marcar nessas opções, vai dar baixa no OnView Processos, caso o seu escritório utilize essa ferramenta. Então, novidade aí para quem utiliza o OnView Processos. E a última alteração foi aqui no relatório de rúbricas, então aqui no menu Relatórios, Cadastrais, Rúbricas. Pode informar aqui o modelo completo e social, ó, que foi só o acréscimo, né, das incidências do PIS. Então, aqui, ó, incidência do PIS, agora aparece tanto nesse relatório de rúbricas, quanto lá no painel de pendências, que também tem um relatório de conferência, né? Aqui, ó, no botão Conferência INSS, se você emitir aqui, ó, esse relatório de rúbricas, incidências versus soma na base de cálculo, deixa eu emitir aqui só para você ver. Então, ele aparece aqui também, ó, nas rubricas, né, que foram calculadas, a base do PIS no e-social. Então, essas foram as mudanças que tivemos aqui no sistema nessa versão de setembro. Eu espero que você tenha gostado, aproveite as mudanças e até o mês que vem!